Senhor. Amém. Amém. Graças a Deus. Vamos aproveitar a posição em que estamos, fazer a leitura da Bíblia. Carta escrita aos Hebreus, capítulo de número 11. Aleluia. Carta aos Hebreus, capítulo de número 11. E o verso de número 17. Depois nós vamos voltar lá no Velho Testamento. Diz assim: pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que receber as promessas ofereceu o seu unigênito. Agora vamos voltar lá no Velho Testamento, primeiro livro da Bíblia, capítulo de número 22. Vamos ler essa história que marcou Abraão como o pai da fé. Versículo 2 do capítulo 22 diz assim, do livro de Gênesis: disse Deus: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu ainda te mostrarei. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque seu filho. Fendeu a lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. E havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo em sua mão. E foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: aqui temos o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Amém. Amém, irmãos? Graças a Deus, obrigado, tome assento. Aleluia. Os irmãos estão contentes com Jesus aí, irmãos? Amém. Graças a Deus. Recaiu sobre nossos ombros esta noite a responsabilidade. Viemos tranquilo, visto que já tinha até dado o tema. Mas a enfermidade não escolhe dia, né, irmãos? E nós estamos aqui para servir ao Senhor. Meus irmãos, sempre que se fala de fé, todas as passagens bíblicas que relatam a fé, nós vamos encontrar Abraão relacionada nela. Tudo que se fala de fé desde o Antigo Testamento, após a vida de Abraão, ela sempre toma Abraão como um homem de exemplo de fé. Na lista dos heróis da fé, ele também vai ter o seu espaço em alguns versículos, do qual nós já fizemos leitura de um aqui. Então é um homem que, colocado nas palavras de um homem de Deus que escreveu na Bíblia, é considerado como um pai na fé. Se é considerado como um pai na fé, irmãos, ele é um exemplo de fé. E quem serve de exemplo, ele precisa ser seguido. Quem tem exemplo para dar, nós precisamos tomar por exemplo a vida dessa pessoa. Então, quando pensamos em ter fé, nós devemos pensar em Abraão, ou se espelhar nele, ou tomar a vida dele por exemplo. Só que o que destacou a fé de Abraão na Bíblia, irmãos,
não foi a sua confiança, a sua paciência, não foi a sua perseverança em esperar quase 30 anos a promessa de Deus. O que destacou a fé de Abraão não foi muitos feitos que aconteceu na vida dele. O que destacou a fé de Abraão foi quando Deus disse para ele assim: Abraão, toma teu filho, teu único filho, a quem amas, e oferece em holocausto. Irmãos, o que eu aprendo aqui? E o Senhor me falou isso no banco, eu nunca tinha ouvido e também nunca tinha estudado a respeito disso. A fé, ela não está relacionada a receber. Sempre que nós relacionamos a fé a receber. É claro que nós esperarmos algo e confiarmos no Senhor é um tipo de fé. Mas a fé que move o coração de Deus não é aquela fé que nós temos para receber alguma coisa. Mas então qual é essa fé, irmão Noel? É a fé que temos para ofertar, para oferecer ao Senhor o que nós temos de melhor. O que destacou a fé de Abraão não foi a sua esperança em Deus, mas foi a sua oferenda de seu filho a Deus. Aleluia, Jesus. Isso foi destacado por toda a Bíblia e foi colocado na relação dos heróis da fé. E aí, irmãos, a fé que nós vimos hoje em dia é uma fé relacionada a nós recebermos. Vem para mim, eu tenho fé para esperar, eu tenho fé para receber. E aí eu pergunto nesta noite, será que nós temos fé para ofertar? Ofertar o quê? O nosso melhor, irmão. Não estou relacionando aqui apenas a dinheiro, mas aquilo que é do nosso interesse, aquilo que nós nos apegamos, aquilo que mexe com nós, quando se trata em ofertar a Deus. Aquilo que vai fazer falta para nós. Aquilo que muitas vezes vai machucar nós. É o que Deus quer de nós, irmãos. Isso é fé. É nós ofertarmos a Deus o que temos de melhor. E muitas vezes Deus nos pede aquilo que nós amamos. Mas por que Deus faz isso, irmãos? Para ver se nós o amamos primeiro. Para ver se Ele é o primeiro projeto na nossa vida. Para ver se o que envolve a nossa vida, Deus está em primeiro lugar. Então fé aqui, irmão, está relacionado a nós oferecermos a Deus. E eu acho lindo que quando Deus pede a Abraão, Abraão não questiona com Deus. Porque às vezes quando Deus pede algo para nós, irmão, nós entendemos que Deus está pedindo para nós. Dependendo do que Deus pede, ou dependendo do que nós temos que oferecer a Deus, já começam as indagações. Mas por que isso, Senhor? Por que aquilo, Senhor? Por que tem que ser desse jeito? Irmãos, quem tem fé, ele não questiona. Quem tem fé, obedece. Abraão não questionou, ele tinha 1001 motivos para questionar. Afinal de contas, era o seu único filho. E a quem ele amava, a quem ele dedicava a sua vida. E quando Deus pediu, irmão, ele não indagou, ele foi à frente. Tomou o seu filho, diz a Bíblia que ele tomou Isaac de madrugada. E eu vejo algo lindo aqui em Isaac também, irmãos. É que Isaac se levantou com seu pai. Ele se espelhou na fé de seu pai. Quando seu pai se levantou de madrugada, ele poderia ter escolhido ficar em casa. Mesmo ele não sabendo que ele era a oferta do dia, né? Ele poderia ter escolhido ficar em casa, dormir até mais tarde, né?
alguma coisa dessa natureza, mas a Bíblia diz que ele se levantou de madrugada com seu pai e foi. Irmãos, os filhos, eles precisam encontrar no pai um exemplo. Tem pai que quer que o filho ore, mas ele não ora. Tem pai que incentiva o filho a buscar a Deus, mas ele não é exemplo. E quando se trata de levantar de madrugada, as coisas se estreitam mais ainda. Quando se trata, irmão, de nós pularmos 3 da manhã e 4 da manhã, se nós fôssemos aqui pedir para os irmãos que oram de madrugada levantar a mão, talvez uma meia dúzia se levantava, mas isso é oferta. Isso é oferta. Oferecer o nosso melhor. Irmãos, e nós estamos numa dificuldade tão grande. O povo de antigamente se levantava, pulava de madrugada, buscava a Deus. Hoje em dia nós estamos encontrando uma dificuldade. Parece que as forças se vão. Mas, irmão, qual a diferença de orar na madrugada e orar de manhã e à tarde? É que é o horário mais difícil, é o sacrifício que mais agrada a Deus. Porque mexe com o nosso sono, mexe com o nosso descanso. Mexe com a hora boa da nossa vida, em que depois de um dia de trabalho, nós estamos ali deitados, descansando. E o Senhor pede esta hora do dia para nós. Glória a Deus. E aí eu pergunto, como está o nosso relacionamento na madrugada com Deus? Eu pergunto para mim também aqui, irmãos. Será que é só para o nosso descanso? Eu já digo para os irmãos nessa noite que Deus pede para nós, como ato de fé, que nós venhamos a pular de madrugada. Amém. No silêncio da noite. Aonde todos estão dormindo, descansando, alguns estão fazendo outras coisas. Mas naquela hora que é um sacrifício vivo. Porque os irmãos que dormem bem sabem que é difícil. Mas vale a pena, irmãos. Glória a Deus. Isso fortalece. Isso edifica. Isso chama a atenção de Deus porque é o nosso melhor. O melhor que Deus quer não é aquela hora que sobra do dia, que nós tiramos para Deus. Não é o momento que nos resta e simplesmente nós vamos dizer, eu vou buscar Deus porque não tem mais o que fazer. Não! O que Deus quer de nós, irmão, é algo de mais valor. Aleluia. É algo que venha mexer com o nosso interesse. Deus não quer resto, irmãos. Deus não quer o resto do nosso dia. Deus, Ele quer o melhor de nós. E o melhor de nós é nós sacrificarmos aquilo que nós mais gostamos para agradar esse Deus que faz tudo pela nossa vida. E Abraão foi, seu filho foi também. E eles prepararam tudo para o holocausto. Irmãos, eu vejo aqui, envolvendo este sacrifício dele, um culto racional. O que é um culto racional? Um culto feito com a razão, com a consciência, com o entendimento. Por quê? Porque às vezes a gente vem na casa de Deus, mas não se prepara para isso. Não existe um preparativo. Não existe aquela ansiedade de vir sacrificar, de vir ofertar a Deus o nosso louvor. Nós não nos preparamos muitas vezes para vir para cá, oferecer a Deus aquilo que Ele merece. Eles prepararam, quando Deus disse, eles fenderam a lenha, se levantaram cedo, pegaram a lenha, o holocausto, pegaram o fogo para o sacrifício e foram. Isso é culto racional. Isso é saber o que eles iam fazer. Muitas vezes nós viemos para a casa de Deus, não sabemos nem o que queremos da vida. O que viemos fazer. Não viemos mais com aquela preocupação. Quando acontecia uma festa, talvez o Decinho vai lembrar disso. Quando nós era jovens, irmão, o nosso intuito era receber.
Oferecer para Deus, receber de Deus, mas não coisas terrenas. Nós íamos com o coração alegre, ia para ofertar o nosso louvor e Deus o livre se nós não recebêssemos nada da parte de Deus espiritualmente, irmãos. Porque a gente se dedicava para aquilo, oferecia o nosso louvor, jejuava, as festas, existia um preparativo para uma festa. Os jovens queriam ser batizados, eu lembro. Nós queríamos sentir a presença de Deus. Se todos sentissem a presença de Deus e nós não sentíssemos, nós íamos para cá chorando. Porque nós íamos preparados para aquilo. Hoje não, irmão. Hoje acontece uma festa. Nós queremos mostrar o uniforme, a decoração que foi colocada, o sapato novo que compramos para participar da festa, o entoamento do hino. Precisamos mostrar para o vocal que vai vir nos visitar. Se preocupamos mais com o pregador que vai vir, com o cantor. E o nosso preparativo para cultuar a Deus, e o nosso melhor, aquilo que mais interessa a Deus, muitas vezes fica de lado, irmãos. Aí nós vimos o que nós estamos vendo nos nossos dias. Os trabalhos vazios, ser um manifestar de Deus. Muitas vezes gente vivendo debaixo da emoção, a maioria das manifestações, muitas das manifestações ainda não é Deus se manifestando. Por conta de que o povo não quer oferecer o melhor para Deus. O povo está mais para se aparecer, irmãos, mais vivendo de hipocrisia, de aparência, do que de transparência diante de Deus. Mas eu louvo a Deus porque eles pegaram aqui os elementos para o holocausto e não ficou só nas costas do pai. O pai colocou a lenha sobre Isaac, Isaac levou a lenha também. Enquanto que Abraão levou o cutelo e o fogo, e foram subindo ambos juntos. Hoje, irmãos, o que defende os filhos é só os pais. Os filhos, pela sua experiência com Deus, muitos deles não estariam mais aqui. É o pai orando, é o pai sacrificando. Mas jovem, adolescente, criança também precisa buscar Deus. Criança, adolescente, jovem precisa carregar o peso da responsabilidade também sobre os ombros. E isso é lenha, irmãos. Isso é lenha. É peso que os jovens também precisam. E muitas vezes fico só nas costas do pai. Coloco tudo sobre as costas do pai. Ó, pai, o pai tem que orar, o pai tem que buscar. Mas, irmãos, eu louvo a Deus pelas irmãs que oram pelos seus filhos. Eu glorifico a Deus pelos pais que se dedicam, que fazem como Jó, que se preocupam com seus filhos e buscam a Deus. Mas uma coisa é certa, irmãos: quem não busca não permanece. Nós podemos ir até um certo tempo sem buscar a Deus e permanecer aqui, e Deus despertando nós. Mas se nós não abrirmos os olhos para buscar a Deus e temos a nossa experiência com Deus, mais cedo ou mais tarde nós se afastamos. Mais cedo ou mais tarde vai faltar força e nós não vamos conseguir ir avante. É preciso ter experiência, é preciso vivenciar uma experiência com Deus, para que aquela experiência traga dentro de nós o interesse em conhecer mais e mais a Deus. Porque quando nós conhecemos algo bom, irmãos, nós não vamos querer voltar para trás. Quando nós experimentamos algo bom, nós queremos experimentar mais. Quando nós experimentamos algo ruim, nós queremos retroceder. Mas Deus é bom, Deus é maravilhoso. Quanto mais nós buscamos, Deus é uma fonte inesgotável. Quanto mais nós buscamos, quanto mais nós mergulhamos, mais desejo dá de buscar Deus. Isaac não perdeu tempo, foi junto com seu pai. Diz a Bíblia que ele tomou a lenha sobre os ombros e subiram ambos juntos. E outra coisa que me chama a atenção aqui, irmãos,
é que quem busca Deus, ele é orientado por Deus. Quando Deus disse assim a Abraão, vai para a terra de Moriá. Tem gente que prega que Deus disse para Abraão, vai ao monte Moriá. Deus não disse isso, irmão. Deus disse, vai à terra de Moriá e lá eu te mostrarei a montanha. Por quê? Porque existia vários montes em Moriá, mas apenas um estava a provisão, o Cordeiro de Deus. Aleluia. Apenas um estava o Cordeiro lá esperando a provisão. Então se Abraão, irmãos, tomasse o seu próprio rumo, se Abraão andasse na sua própria orientação e subisse no monte errado, não teria provisão. O filho teria morrido. Isso é sério, irmãos. É Bíblia. Se ele não tivesse tomado a orientação de Deus, o sacrifício teria que acontecer. Mas eu louvo a Deus porque ele foi até o terceiro dia. E quando Deus lhe mostrou, ele subiu. Bom, às vezes nós perdemos algo na nossa vida e achamos que temos fé o suficiente. E acontece alguma perda e nem todas as perdas vêm de Deus. Nem todas as perdas são permissão de Deus. Existem algumas perdas que acontecem na nossa vida, é porque nós não tomamos a direção de Deus. E aí essa perda advém sobre a nossa vida. É claro que existe perda que é permissão de Deus, é experiência, é algo que nós temos que passar. Mas eu estou dizendo aqui de uma perda em que no meio do caminho nós tomamos a nossa própria orientação ou conselho humano e não de Deus e fizemos aquilo que é melhor para nós. Porque nem sempre o que é melhor para nós, irmão, está nos montes mais baixos. Nem sempre o que é melhor para nós é aquilo que exige menos esforço. Às vezes o melhor para a nossa vida, aquilo que Deus tem preparado para nós, é uma montanha um pouquinho mais alta, irmão. Tem que subir, quem sabe, 3 dias. Tem que ter mais um pouquinho de esforço para conquistar o que Deus tem para a nossa vida. E o pior, irmão, é quando nós escolhemos um caminho mais fácil. Além de nós não recebermos a provisão de Deus, ainda temos perda no meio do caminho. Pior do que deixar de receber é perder. E só perde quem sai debaixo da orientação de Deus. Só perde quem não quer ofertar para Deus o seu esforço, o seu melhor. Mas Abraão foi avante, irmãos. E algo me chama a atenção aqui em Isaac, no versículo de número 7. Quando eles estavam caminhando, Isaac, olha o que é um jovem já ter experiência com Deus, irmãos. Isso eu acho lindo. Ele olha e diz, Abraão, meu pai. Isso é com reverência, mano. Não é igual os filhos tratam o pai hoje. É com reverência, com temor, com respeito. Eis aqui o fogo. Eis aqui a lenha. Mas o cordeiro, pai. Irmãos, quem tem experiência, intimidade com Deus, ele sabe quando está faltando alguma coisa. Hoje em dia nós entramos, saímos, tem jovem que entra e sai, vem na igreja e não sente falta da presença do Cordeiro. Vem, entra aqui e sai, vem nas reuniões, não sente a presença de Deus, não glorifica, não tem desejo de ser batizado, não sente falta do Cordeiro. Quem tem intimidade com Deus sente falta, irmãos. Quem tem intimidade com Deus e adentra aqui e não sente nada, ele sente falta. Ele vai para casa e diz, Senhor, faltou alguma coisa hoje. Eu não senti o teu toque, o teu espírito não se manifestou. Por quê? Porque ele sabe que está faltando alguma coisa. Isaac percebeu isso. Pai, cadê o cordeiro?
Cadê a presença do Cordeiro no nosso meio, Pai? Não está aqui. Eu estou sentindo falta. O culto não vai ser completo, Pai, se o Cordeiro não tiver. Deixa eu perguntar, irmão. O Cordeiro ainda faz parte do teu culto? Aleluia. O Cordeiro ainda faz parte da tua vida. O Cordeiro ainda está presente nas tuas orações. O Cordeiro ainda está no altar de reserva na tua casa com Deus. Cadê o Cordeiro na nossa vida, irmão? Dá uma procuradinha aí. Quantos tempos faz que nós não falamos em língua estranha com Ele? Quanto tempo faz que não nasce aquele desejo de sentir o Cordeiro? Aleluia! Cadê os profetas, irmãos? Cadê os homens e as mulheres de Deus que têm experiência com Ele? Aleluia! Sabe o que é isso, irmão? O Cordeiro muitas vezes não faz mais parte do nosso culto. O Cordeiro não está mais presente no nosso culto e nós não sentimos falta. E nós não sentimos saudade. E nós não sentimos o desejo de ter Ele conosco. Mas crente alegre, irmão, crente satisfeito, crente prazeroso, continua sendo aquele crente que ama o Cordeiro, que quer estar próximo do Cordeiro, que se envolve com o Cordeiro, que sente falta do Cordeiro. Se coloque de pé nessa noite, que a hora já avançou, irmãos. Eu quero chamar à frente os irmãos que estão na campanha essa noite. Mas eu também quero chamar aqui quem quer mais de Deus, irmãos. Quem quer fazer um propósito, Manuel, eu quero se levantar na madrugada a partir de hoje. Eu vou sacrificar o meu sono. Eu vou sacrificar o meu descanso para buscar mais de Deus. Irmão, hoje é noite de nós ofertarmos. Eu sei que os irmãos estão na campanha e estão pedindo alguma coisa. Eu vou orar por vocês também. Mas nós precisamos entender, irmãos, que para nós recebermos de Deus, nós precisamos oferecer o nosso melhor para Ele. O melhor tem que sair de nós. Isso é fé. Quando tu oferecer para Deus, automaticamente Deus vai dar para ti. Hoje não, hoje nós queremos receber para depois ofertar. Nós só queremos oferecer para Deus depois de nós ver uma manifestação de Deus na nossa vida. Aí eu oro, aí eu busco, aí eu me acordo à madrugada. Não, irmão, começa a acordar na madrugada. Começa a jejuar, começa a buscar a Deus e tu vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Isso é automático. Ei, irmão, você que não tem recebido a tua bênção, muda a estratégia. Ah, mas eu estou tanto tempo perseverando e não recebi ainda. Muda a estratégia nesta noite. Isso é divino, irmão, o que eu estou dizendo aqui, ó. Tem crente que precisa mudar a estratégia. E é só oferecer um pouquinho mais para Deus. E é ofertar um pouquinho mais para o Senhor. Vamos orar, irmãos. Aleluia. Abraça alguém que está do seu lado. Ore junto com alguém que está do seu lado. Vamos unir a nossa fé. Deus poderoso e Deus grande, na Tua presença, Senhor, estamos nesta noite. Por amor do Teu nome, Senhor, aqui estamos para ofertar a nossa vida a Ti, para dar a Ti o que Tu mereces, aquilo que tem de mais importante, que muitas vezes vai fazer falta para a nossa vida, para o nosso interesse, para o nosso ego, para o nosso orgulho.
da nossa carne, mas nós queremos ofertar a Ti em sacrifício vivo, para ver o Cordeiro agir na nossa vida, Senhor. Nós queremos mais de Ti. Aqueles irmãos que estão fazendo o propósito de orar na madrugada, aqueles que decidiram mudar de estratégia para ver o Senhor operar, Senhor, contempla este coração nesta noite, Deus. Nos ajuda, Senhor, a te buscar.